Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Desejo a todos aí um bom dia, uma ótima semana, uma excelente vida aí para todos nós. Bom, meu nome é Marcelo Arruda, daqui a pouquinho eu vou me apresentar melhor, porque antes eu quero apresentar aqui este tema desta palestra rápida, essas reflexões aí que eu vou ter com vocês hoje através desse vídeo. Um tema fundamental, importante para a nossa vida, para a nossa sociedade, para a nossa saúde mental e, por tudo isso, para a nossa própria felicidade. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho aqui sobre a questão dos jogos online, das apostas online, né, que estão aí cada vez mais popular no nosso país. Então, o tema da palestra está aqui, o preço do jogo, refletindo sobre os riscos e consequências das apostas. Então, peço que se concentre nesse tempo que vamos passar aqui juntos e que crie uma reflexão, principalmente para você que de repente já está, né, envolvido nessa situação de jogos, né, e até para você que não está, para também se prevenir. Bom, fazer aqui uma rápida apresentação. Então, meu nome é Marcelo Arruda, sou palestrante, minha formação é em psicologia, então sou psicólogo, tenho especialização em planejamento educacional, especialização em psicologia da saúde. Atualmente eu atuo aí no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Então, também sou autor do livro Você, uma abordagem humanista através da psicoterapia. Já faz aí pelo menos 10 anos que estou aí ajudando centenas e centenas de pessoas a se autodesenvolverem através aí dos meus cursos, minhas palestras, meus trabalhos aí que eu realizo dentro da área da psicologia, né? Bom, quero aqui também destacar, parabenizar, né, a empresa, né, Precisão Consultoria em Segurança do Trabalho, por essa visão, né, por essa sensibilidade, né, com esse tema. Então, é uma empresa que trabalha a saúde dos trabalhadores, né, que cuida da saúde dos trabalhadores de modo integral, né, desde aí das questões físicas, biológicas, riscos de acidentes e também esse olhar, essa preocupação com a saúde mental, que é fundamental, né, para todos nós, para a nossa própria felicidade. Então, parabéns aí à empresa Precisão, né, que eu estou aqui hoje fazendo esse trabalho a convite da empresa Precisão. Então, ela que me apresentou esse tema, mostra essa preocupação com a saúde integral do trabalhador, física e também psicológica. Então, isso é muito importante. Parabéns por essa iniciativa e parabéns aí pelo longo trabalho que já vem realizando aqui na nossa região. Um trabalho de destaque, um trabalho aí que impacta a vida dos trabalhadores com toda certeza. Bom, vamos iniciar aqui então, e sempre é importante a gente trazer algumas questões aí gerais sobre o tema, para que a gente possa aí começar a nossa reflexão. Então vamos aqui para um Você Sabia, né? Você sabia que entre junho de 2023 e julho de 2024, os brasileiros gastaram 68 bilhões em apostas online? Isso representa quase 1% do PIB nacional. É muito dinheiro. No primeiro semestre de 2024, aproximadamente 1,3 milhões de brasileiros ficaram inadimplentes devido a dívidas relacionadas a apostas online. Então, gente, aqui já começa a mostrar o tamanho do problema. Então, existe um endividamento muito grande, um percentual muito grande dos apostadores que, ao longo da sua vida de aposta, acaba enfrentando aí a inadimplência, acaba tendo que recorrer a empréstimos e tendo prejuízos bancários. Uma pesquisa revelou que 42% dos brasileiros que gastaram dinheiro com apostas esportivas estavam endividados com contas em atraso há mais de 90 dias, tendo relação com o hábito de apostar. Pessoal, então isso já traz uma reflexão importante, né? Na maioria das vezes, né, a pessoa, aquele jogador contumaz, aquele jogador que persiste, não aquele eventual, né? Aquele jogador que tem uma rotina do jogo, em um momento ou outro, a chance dele se ver endividado é muito grande, né? Por conta de um processo que nós vamos até ver adiante também, mas já adianta aqui um pouquinho, o jogo vai criando uma ilusão, né? Então, o que acontece? Quando se perde, você tenta recuperar de alguma maneira. E como é que se você vai buscar recuperar? Jogando mais, fazendo uma aposta maior, né? E obviamente isso vai trazer mais prejuízos. E quando acaba aquele valor disponível, cria-se também nessa mesma ilusão de que você consegue recuperar,
você acaba aí muitas vezes recorrendo a empréstimo, fazendo algum tipo de dando algum jeito, né, de trazer um dinheiro que não estava ali na sua disponibilidade naquele momento, né, e o que vai gerando um problema cada vez maior. Casos de transtornos psicológicos como depressão, ansiedade causado pelo vício em apostas vêm aumentando significativamente a cada ano. Então esse é um dado importante. Quanto mais as bets, quanto mais os jogos online, tigrinho e tudo mais vão se popularizando, mais vem aumentando os casos de saúde mental relacionados a isso. Então não é à toa que o governo, né, já tem uma preocupação, que até as empresas, né, como é o caso aqui da empresa Precisão, já tem também essa percepção, né, está buscando aí, né, esse trabalho de conscientização. Então esse é um problema que vem se agravando ano após ano. A dependência das apostas pode resultar em isolamento social, negligência de responsabilidades familiares e profissionais e deteriorização das relações interpessoais. Gente, então, o vício no jogo online, nas apostas online, como nós vamos refletir mais à frente, não se difere muito, não é muito diferente do vício em qualquer droga. Ele causa os efeitos aí muito próximos, muito parecidos, inclusive, né? Como nós vamos ver. Então, sim, realmente é um problema de saúde pública, é um problema de saúde mental gravíssimo. E já não são casos isolados, então, infelizmente, não são poucos os casos de suicídio proveniente de consequências pelo vício em apostas. Então, pessoal, eu até faço um convite para posteriormente aí, vocês pesquisem, dê um Google aí e vejam, né? Casos de suicídio envolvendo as apostas online, envolvendo jogos do tigrinho, casos de homicídio, né, principalmente muitas vezes aí de cobrança de agiotas ou de brigas, né, por conta dessa situação das apostas. Então é um problema muito sério que vai muito além da questão financeira, envolve aí toda uma questão social, toda uma questão também de saúde mental. Então muito importante esse tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. E aí, com base nesses dados, eu já faço aqui essa pergunta: o que mais está em jogo em sua aposta além do seu dinheiro? Perder o dinheiro já é grave. Perder o dinheiro já traz inúmeras consequências. Então atrapalha muito a questão familiar, convivência, né, e tudo mais. Só que quando você se torna um jogador assíduo, quando você passa a jogar exageradamente, quando você já faz daquilo, né, um vício, se tornou um problema, é muito além do seu dinheiro que está em jogo. Então o que está ali em jogo é a sua convivência familiar. Então, o jogador, quando ele está num vício, quando ele está já com uma postura exagerada, é muito comum que ele vai se distanciar dos familiares, que ele vai se isolar dentro da sua própria casa. Parece que nada mais faz sentido se ele não estiver envolvido ali com a questão das apostas. Então, perde o sentido, perde a graça passear com o filho, sair com a esposa, ir num parque, porque todo momento ele está ali conectado, querendo acompanhar, analisar jogos, né? Então isso é um problema muito grave. Da mesma maneira, vai atrapalhar também a convivência social, né? Porque você também perde a graça, se desliga, né? Da prática do esporte, da academia, da igreja. Isso vai afetando tudo que você tem ali como meio social. Então, evidentemente, vai afetar muito aí a sua saúde mental, vai lhe trazer problemas, né, relacionados a transtornos psicológicos, sintomas relacionados a transtornos psicológicos, e óbvio que isso vai impactar na sua felicidade também. Óbvio que isso vai afetar o seu trabalho também, né? Então, assim, é um problema que entra devagar na vida das pessoas, de uma forma muitas vezes ingênua, aparentemente inocente, mas que traz aí graves consequências. Trouxe aqui, né, algumas reportagens, como eu fiz um convite para que vocês próprios, né, possam aí fazer esse tipo de pesquisa, mas eu trouxe aqui algumas aí que estão aí em destaque, né? Então nós temos ali no jornal Metrópolis, né, de casa vendida suicídio, como o jogo do tigrinho destrói famílias. Então aqui nessa reportagem traz aí inúmeras situações, né, que aconteceram envolvendo aí apostadores. Embaixo tem ali pelo UOL, né, matar e morrer pelas bets, casos extremos do vício em apostas. Então são duas reportagens, né, de jornais importantes, de jornais aí que trazem uma certa confiabilidade, e convido vocês a lerem posteriormente essas próprias notícias, ou também pesquisando vocês vão encontrar bastante coisa.
Importante aqui também a gente distinguir, né, a diferença aqui entre jogo social e o jogo de azar. Então, o jogo social ele tem um viés ali de entretenimento, né, como o próprio nome sugere, de socialização. Então, você está buscando através do jogo ali o entretenimento, a brincadeira, a convivência humana. É o que acontece na maioria dos esportes. É os jogos de carta, truco, cacheta, né? Obviamente, desde que não haja ali aposta em dinheiro, né? Os jogos de tabuleiro, né? Já os jogos de azar, né? Então eles têm ali um fundamento, um objetivo que é ganhar. Obviamente que tendo o risco aí de perder. E eles estão sujeitos, como o nome também sugere, ao azar, né? Contrariando, né? A sorte ou azar. Né? Então ali, por mais que muitas vezes nós tentamos encontrar estratégias, meios ali, a nossa mente tem essa tendência, né? A encontrar ali uma forma que é fantasiosa na grande maioria das vezes, né? De encontrar um caminho ali que acerte, você está sujeito ao azar, está sujeito à sorte. Né? Então ali o acaso é que vai lhe trazer ou lucro ou prejuízo. Né? Isso vale aí para os jogos de tigrinho, esses jogos de cassino, como um todo. Né? Podemos diferenciar um pouquinho as apostas esportivas, né? Onde você pode traçar ali uma estratégia de maior ou menor probabilidade de sucesso. Né? Mas quando a gente fala de jogos de cassino, jogos de azar como um todo, né? Você está ali sobre a dependência do acaso. Né? Então não existe ali uma estratégia que vai lhe garantir ou que vai aumentar as suas chances, a não ser que você, como se diz, invista mais, compre mais. E aí as casas de aposta têm alguns mecanismos, né, que aumentam suas chances, mas obviamente vai aumentar muito aí o custo para você participar desses jogos também. Então, qual é o limite do jogo? Falando especificamente aqui, né, dos jogos de azar, dos jogos de apostas em bets e tudo que a gente está discutindo aqui hoje. O que a gente começa a identificar ali, o que já existem estudos, o que os psicólogos, as pessoas que estão atendendo, né, nesses casos dizem, né? Você começa a perceber uma perda de sentido na sua vida se não jogar. Então, a primeira coisa que você vai perder o sentido é o próprio esporte. Então, vamos pegar o exemplo aqui do futebol. Então, para muitos apostadores, eles relatam que, às vezes, na maioria das vezes, gostavam muito de futebol, acompanhavam aí uma vida inteira, mas a partir do momento que colocou a aposta esportiva no jogo, o futebol perdeu a graça, ficou em segundo plano. O que se percebe é que já não vale mais ali a sua torcida, a rivalidade, nem nada. Vale a sua aposta. Então você começa a desconstruir esse valor esportivo, né? Essa relação com o esporte que era até então positiva, que você tinha. Então, essa perda do sentido vai se transmitindo para tudo. Então chega um momento, né, que não faz mais sentido para você passear com a família, se relacionar com o filho, praticar um esporte, porque o seu foco vai se tornando sempre ali a prática das apostas esportivas. Seja aí, né, analisar jogos, seja analisar resultados, seja participar aí de campeonatos em cassino, enfim, você vai moldando a sua vida, o seu dia a dia em prol, em volta do jogo. Então, você vai perdendo sentido em tudo aquilo que não está relacionado ao jogo. Então, vai chegar aquele momento que você começa a perceber que você já está jogando escondido, obviamente pela vergonha, né? Então, você vai estar jogando, grandes exemplos, no banheiro, dentro do carro, estacionado em algum lugar, né? Isso são relatos aí que eu levantei através dos estudos aí para essa palestra, né? Você começa a afetar as suas relações, como eu disse, com a sua família, com seus filhos, né? Começa a afetar tarefas do seu dia a dia, começa a afetar o seu trabalho. Então, quando você sente isso, você já está num nível de preocupação. Então, você já está num nível que, não vou nem dizer se ligar o sinal de alerta, é um nível que você precisa buscar ajuda. Quando você percebe que o jogo já está afetando suas relações pessoais, o seu trabalho, as suas tarefas diárias, quando você percebe que não tem mais sentido, né, o seu dia, se você não fizer uma aposta, fica aquela sensação de vazio, né? Você percebe ali que realmente está num grau aí que precisa já procurar uma ajuda, né? Os riscos da facilidade de jogar pelo celular. Gente, então o celular, ele é uma ferramenta maravilhosa, pode nos ajudar muito, mas é um grande problema se a gente não
não souber usar da maneira correta. E o celular ele facilita muito a questão da aposta. Então vamos pensar, um tempo atrás, o que você tinha que fazer para fazer uma aposta, né? Você tinha que ir numa casa específica e na maioria das vezes era ilegal até, né? Cassinos, né? Ainda não é legalizado no Brasil, então era muito mais difícil, né? Hoje, pelo celular, você consegue tudo isso. Né? Você abrir um aplicativo ali em menos de 1 minuto, você pode estar ali apostando. Então, assim, a facilidade juntando aí com a nossa impulsividade, que é natural dos seres humanos, uns mais, outros menos, torna isso um grande risco. Então exige de você um grande policiamento, exige de você uma conduta muito forte em relação a isso, né? Muito rígida, para que você não faça dessa facilidade um grande problema na sua vida. Então a recomendação nesse sentido é nem ter aí, né, o aplicativo no seu celular. Deixe num celular isolado, ou não fique com o celular que tem um aplicativo ali o tempo inteiro. Use o aplicativo através de um notebook para quem tem, né, em casa. É um dos caminhos para que você evitar aí essa situação, né? E por que os jogos atraem tanto? Por que será que é tão fascinante esse mundo, né, das apostas esportivas, né? É sedutor de certa maneira, né? Então, claro que isso tem explicação, isso não é à toa, né? E claro que a sedução que a gente sente não é, vamos dizer assim, por acaso. Então, as próprias empresas, as casas esportivas, elas fazem de tudo para seduzir o jogador, fazem de tudo para atrair, elas usam da psicologia humana para atrair, né? Então não é nada em vão, né? Então, da mesma maneira, né? Quem é que nunca ouviu falar que as cores do McDonald's, né, até despertam a fome, que dá vontade de comer, né? Aquele laranjado, vermelho, né? Da mesma maneira agem aí as casas de apostas online, tá? Então, desde aquele jogo de luz, aquele estímulo vibrante que a gente vê, aquilo tudo condiciona a nossa mente, né? Estimula a nossa mente, né? Faz com que a gente desperte uma certa excitação para o jogo, né? Então, tudo ali, o som, tudo ali é com o objetivo de atrair, de seduzir o jogador. Então, o jogo, a aposta esportiva, a aposta em cassino, né, ela desperta também uma necessidade que nós temos, né, de adrenalina, esse sentimento de emoção, o frio na barriga, né? Isso está muito ligado ao jogo. E isso o apostador vai conseguir através das apostas, né? Então, isso é algo que seduz, que atrai, é algo de uma condição humana nossa, né? A possibilidade do dinheiro fácil, né? De você achar ali que em poucos minutos, às vezes segundos, né, ou através de um jogo, você vai pagar uma conta do mês, vai ganhar um dinheiro que vai mudar a sua vida. Então, essa possibilidade, que mesmo mínima existe, ela é altamente sedutora. Então, ela faz com que a gente fique propenso a correr risco, né? E, como eu já disse, a sedução da propaganda. Luz, cor, a vibração, os movimentos, né? Tudo ali que está num cassino online, tudo ali que está nesse ambiente online, ele é feito para te atrair, para te seduzir, para fazer com que você se empolgue. O ritmo do jogo, né? O jogo ser rápido, que não dá tempo de você pensar, né? Então é uma aposta atrás da outra, a contagem regressiva, na maioria das vezes tem lá, né? Coloca lá 5, 4, 3, vai ter aquela contagem para você reapostar rapidamente. Então tudo é feito para te estimular, para que você entre num ciclo que você já está agindo de uma maneira irracional. Então você começa ali falando agora aqui principalmente, né, de cassinos online, né, jogos do tigrinho e similares, né, você está ali num ritmo alucinante, você está ali seduzido por cores, som, um processo de contagem regressiva que te induz a sempre agir rapidamente, sem pensar. Então você vai agindo impulsivamente. Então nada daquele ambiente vamos dizer assim, sem pensar. Nada daquele ambiente está acontecendo à toa. Tem um significado, tem uma proposta que é te iludir, te enganar, fazer com que você joga cada vez mais. E um outro fator que faz com que os jogos atraem tanto é a fuga da realidade, como acontece aí com muitas outras drogas. Então, quando o jogador se conecta nesse ambiente do jogo, ele se desliga.
Então você pode esquecer ali, de certa forma, né, dos problemas familiares, de trabalho, problemas pessoais, né? Então o jogo traz essa sensação, o jogo traz essa ideia, né, de fuga da realidade. Então, de fato, naqueles momentos que você está entretido, você esquece de tudo mais, né? E você se concentra de tal forma nesse jogo, nessa conexão, que tudo mais passa a se desligar naquele momento. Mas claro que isso não é saudável, claro que isso não é bom. Então, os problemas, tudo continua, e quando você se desliga daquilo, tá tudo aí, os problemas, e muitas vezes você arrumou mais problema por ter aí perdido nas apostas, né? Bom, então, falando um pouquinho mais, eu trouxe aí um slide que mostra, né, a indústria da sedução e da manipulação cerebral, onde nada é por acaso, né? Então, o estímulo, as cores, os ícones, tudo é feito para te seduzir, tudo é feito para que você aposte mais de uma maneira irracional, de uma maneira inconsequente. Então, ritmo rápido, cores e luzes fortes e vibrantes, os bônus, né? Divulgação de resultados positivos, né? Então, você está lá jogando, você vê, né, tantas pessoas ganharam não sei quanto, né? Ou alguém ganhou lá um dinheiro mais alto. Então, essa manipulação de resultado, evidentemente, eles não vão pôr lá quem perdeu, né? Mas eles estão pondo lá que você vai criando essa conexão. Poxa, agora aqui, eu estou falando de jogos online, né? Alguém acabou de ganhar tanto, por que eu também não posso? Então essa é a ideia que vai se trazendo, né? Os bônus, muitas vezes quando o jogador para de jogar, ele dá um tempo, a empresa vai lá, né? E manda um bônus para ele, para que ele volte a jogar. Então são estratégias, né, de estar sempre ali te mantendo ligado às casas de apostas, né? Então muito cuidado com isso. Efeitos no cérebro, né? Como que as apostas online, como que esses jogos afetam o nosso cérebro. Então, os jogos de apostas online afetam o cérebro, ativando o sistema de recompensa por meio da liberação de dopamina. Então, isso aqui tem muito a ver com o que eu acabei de falar, por isso que está na sequência, né? Então, esses estímulos, esses bônus, esses ganhos quando acontecem, né? Eles vão liberando dopamina, né? Que é uma substância que o nosso corpo produz, né? Que traz ali prazer, alívio, que traz ali uma sensação agradável, né? Então, os jogos, eles vão atuar nessa parte do cérebro, né? E isso vai levar ao quê? Ao vício, né? Então, você vicia na busca dessa sensação de dopamina, né? Então, que vai trazer uma série de consequências neurológicas, cognitivas e emocionais, né? Então, esse efeito acontece mesmo quando o jogador está perdendo. Então, isso que é preocupante, né? Então, a liberação da dopamina, da adrenalina, essas sensações agradáveis, né, para o jogador, que prende, que estimula, que vicia o jogador, vai acontecer mesmo quando ele está perdendo. É o mesmo efeito das drogas, né? A gente pensa, poxa, mas por que a pessoa usa crack, usa maconha, usa cocaína, está sofrendo ali, mas está usando, né? Porque existe algo ali que traz, né, um certo benefício, que traz um gosto, um prazer para aquela pessoa. Claro que não vale a pena. Claro que o preço que ela está pagando é muito alto. O que acontece também com o jogador online, aí, quem está na casa de aposta já numa situação de vício, né? Então o cérebro acabou se viciando nessas substâncias, né, que o corpo produz, né, como a dopamina. Bom, seguindo aqui as consequências, né, dessa situação de quando quando o indivíduo já está num nível, né, do vício no jogo, né, então as consequências psicológicas primeiramente, né, problema de saúde mental está fortemente associado a transtornos aí, né, de ansiedade, crise de pânico, depressão, transtorno bipolar, estresse crônico. Então todos esses problemas, esses transtornos psicológicos podem gerar a partir do vício em jogo. Então, é muito comum, né, que a pessoa que está lá com vício em jogo vai desenvolver um transtorno de ansiedade, vai desenvolver uma depressão ou outros transtornos. Irritabilidade, impulsividade. Então, seu comportamento diário passa a ser impulsivo, passa a ter uma postura irritada, né, com a família, no trabalho. Você está nervoso, está estressado, né? Então, pela falta do jogo, pelas perdas, né, pelo ritmo frenético ali que você quer estar sempre mantendo, né?
Isso vai trazer também outra consequência, isolamento social, ideação suicida. Então é muito comum, né, que num caso mais grave, evidentemente, né, a pessoa que está ali ligado ao vício do jogo vai ter ideação suicida, em alguns casos venham aí até a cometer, infelizmente, né? E aí temos também as consequências sociais, né? Dívidas e instabilidade financeira, muito comum entre jogadores. Aí você começa a entrar em dívidas que, como já disse, vai te trazer muitos outros problemas. Impacto familiar, brigas, separações, problemas profissionais e acadêmicos. Então a pessoa começa a ter problema na empresa, começa a ter problemas na faculdade, no curso que está fazendo, né? É muito comum também. Aumento da criminalidade ligada a isso. Então, por trás disso, nós temos casos extremos, né? Onde as pessoas roubam, furtam para jogar. Ligado também à questão de cobrança de dívidas, né? De agiotas. Existem muitas pessoas que recorrem ao agiota por conta do jogo. Percepção distorcida da realidade. Então, o que é isso? É importante, né? Quando você já está num processo de vício, quando você já está no... Então, atenção, que esse é um sintoma que indica risco, né? Quando você começa a desenvolver o pensamento mágico. O que seria isso, né? É a crença de que é possível controlar os resultados do jogo. Então, você, principalmente ali num jogo de azar, você quer encontrar uma estratégia, você cria um pensamento fantasioso. Por que isso? Porque isso justifica a sua tentativa. Isso justifica que você continue gastando dinheiro, porque você está se auto-enganando, na verdade, né? Você começa a criar ali justificativas para continuar jogando. Então, esse pensamento mágico vem no sentido de que eu vou conseguir, eu vou reverter isso, né? Então, você contribui para a negação do problema. É a ilusão de que a situação pode ser revertida com mais aposta, na crença, na sua capacidade de manipular ou prever o jogo. Então você começa a criar ali teorias, ideias dentro daquele jogo, buscando uma maneira de se manter. Na verdade é o seu cérebro ali buscando maneira de alimentar essa fantasia para que você continue jogando, continue tendo aquelas sensações entre aspas, prazerosas, né? Então a gente vê aí o risco, o perigo do jogo, né? E como que isso realmente afeta, atrapalha a vida, né? Bom, o jogo dentro da jornada de trabalho, evidentemente isso é um caso gravíssimo. Então, evidentemente, né? Isso vai atrapalhar demais, né? Em todos os aspectos, né? Primeiro que isso já é um indício forte de um caso patológico. Então, se você sente a necessidade, se você joga no ambiente de trabalho, vai lá no banheiro, vai num lugar mais escondido ali e faz um jogo, e joga online, faz alguma coisa desse tipo, já indica que você realmente já está numa situação preocupante, já está num ponto ali que está precisando ali de um apoio, né? Porque você não consegue se desligar do jogo, não consegue esquecer aquilo nem no seu momento de trabalho, né? Isso vai trazer distração e acidentes, evidentemente, né? Tá muito ligado a isso, de você estar entretido, não só porque naquele momento você está jogando, né? Também é um caso mais grave ainda, mas muitas vezes você está ali a mente distante, você está lá operando uma máquina, operando seja lá qualquer máquina ali com uma ferramenta perigosa, mas você está com o seu pensamento no jogo. Óbvio que isso é um grande risco, né? Dificuldade de concentração, isolamento dos colegas de trabalho, prejuízo na produção, sobrecarga para outros funcionários, à medida que você não faz a sua parte, muitas vezes outros vão ter que cobrir aquilo, né? Conflito com outros colegas, naturalmente, né? Isso vai gerando conflito de quem está vendo que você não está trabalhando, não está realizando seu trabalho adequadamente, né? Afastamento médico, irritabilidade no ambiente de trabalho, demissão ou pedido de demissão. Então isso pode gerar, né, consequências graves aí para o funcionário, ele pode vir até a ser demitido, evidentemente não se pode jogar no ambiente de trabalho, né? E muitas vezes o próprio funcionário se vê ali num sentimento de culpa, numa situação inviável e acaba aí pedindo também a demissão, né? Bom, podemos comparar o vício em jogos com o vício em outras drogas como álcool e cocaína? Olha, eu acho que pelo que eu apresentei aqui, já dá para vocês terem essa resposta, né? Sim, perfeitamente. Já é considerado um vício tão grave quanto o vício em bebida, álcool, cocaína e outras drogas, né? Porque os efeitos, as consequências são muito parecidas, né? Basicamente as mesmas, né? Então, efeitos similares, né? Estão vendo aí no cérebro, então as mesmas regiões, né, do cérebro que são ativadas, que geram certo prazer através aí da droga,
vai ter a mesma situação aí também no jogo, né? Consequências psicológicas e sociais praticamente as mesmas. Então, usuário de droga, usuário, né, e a pessoa que está viciada no jogo deixa de conviver com a família, deixa de praticar esporte, deixa de ir na igreja, praticamente a mesma coisa. Sentimento de culpa muito forte, ambos vão vivenciar isso. O vício como fuga da realidade, da mesma maneira lá, né, que o alcoólatra se afoga na bebida no bar, que a pessoa vai lá e fuma crack, buscando se desligar da realidade, se desligar do sofrimento, o jogo vai agir também da mesma maneira. Em todas as situações são casos de saúde mental. O indivíduo precisa de apoio familiar e social, além de tratamento específico com médico e psicólogo. Então tem que quebrar esse preconceito, né? A gente, da mesma maneira que a gente não pode simplesmente criticar a pessoa porque está lá numa situação de rua usando crack, né? Dizer que é um vagabundo, olha o caminho que escolheu, por que não vai arrumar um trabalho. Da mesma maneira que a gente não pode ter esse julgamento lá de um alcoólatra, que a gente já encara esses casos como problemas de saúde, né? A questão do jogo é a mesma coisa. Então a pessoa, quando ela entra num ritmo desse do jogo, que vicia, que está numa situação que já afetou seus aspectos sociais, psicológicos, que o seu cérebro já está ali, né, viciado na situação do jogo, essa pessoa, né, é uma questão que vai muito além ali de moralidade, de certo e errado, né? É uma questão de saúde, é uma questão de saúde mental, essa pessoa precisa ser ajudada. Então isso vale para você que está ouvindo, se de repente você se identificou, se enquadra nessas situações, busque ajuda o mais rápido possível. Se você conhece alguém que está nessa situação, tem essa possibilidade de conversar, de orientar, faça isso também, porque o jogo é um vício aí tão grave quanto os demais, né? E onde e como pedir ajuda, né? Converse com sua família, é uma maneira de você conversar, estabelecer limites para que essas pessoas possam te cobrar, possam te orientar, possam te fiscalizar de certa forma. Então vale muito a pena isso, né, de você colocar a família, pessoas de confiança para te ajudar, para cuidar do seu celular. Estou falando assim, gente, mas casos extremos, às vezes precisam dessas medidas, né? Então é necessário. Converse com amigos de confiança, desabafar, falar sobre isso, pôr para fora essa situação ajuda. Obviamente não pode ficar só nisso, né? Procure assistência psicológica, né? Você pode ir num CRAS, num posto de saúde, no CAPS, né? Hoje tem muita preconceito, né, quando a gente fala de CAPS, né? Mas é o local ideal para esse tipo de apoio, né? Então o CAPS ele vai tratar desde pessoas, né, que têm uma insanidade mental, né, como por exemplo, né, uma esquizofrenia, né? Mas também trata casos de pessoas que estão ali conscientes ali, mas têm distúrbios, como a depressão, a ansiedade, o vício em jogos, em bebidas, né? Então o CAPS é um lugar onde você pode buscar apoio ali tranquilamente, como um posto de saúde, como qualquer outro local, né? E havendo psicólogos na sua empresa, entre em contato, né? Então se tem ali alguém que realiza esse trabalho na sua empresa de psicologia, de atendimento, converse sobre isso, exponha a situação, converse também com os profissionais da área de segurança do trabalho. Então, certamente eles já vão ter uma visão mais preparada sobre isso, já vão ter uma postura mais profissional, mais técnica. Converse com alguém, busque orientação, busque conversar, busque ajuda, né? Não normalize esse tipo de situação, não normalize o sofrimento, não normalize perder dinheiro, não normalize, né? Normalize, o que eu estou querendo dizer? Não passe a achar normal, né? Você se afastar da sua família, do seu filho, da sua esposa, dos seus pais. Não ache normal você deixar de praticar esporte, de ir à igreja, né? De vivenciar coisas positivas por conta do jogo, né? Bom, seguindo aqui, como evitar esse tipo de problema na minha vida? Gente, começa com maturidade emocional, autoconhecimento, autocontrole. Vamos trabalhar isso, vamos desenvolver. Então, isso é fundamental, que a gente trabalhe nossa maturidade. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou desenvolver autoconhecimento, né? Psicoterapia, tem a paga, tem a de graça, que você pode procurar aí um psicólogo do posto, né? Livros, vídeos, hoje tem tanta coisa, assim como tem coisas ruins na internet, tem muita coisa boa, né? Temos aí tantas palestras de graça sobre esses temas,
tantos cursos sobre isso de graça, né, para a gente buscar. Então busque se autoconhecer, conhecer seus limites, busque trabalhar seu autocontrole, né, sua impulsividade. Isso aí vai te ajudar muito, né? Boas relações familiares, se apegue às relações, valorize as relações humanas, valorize as relações sociais, seu trabalho, tenha ali os seus momentos de convivência, por mais assim, são coisas diferentes. A boa relação familiar, ela traz a questão do amor, do afeto, do carinho, né, de você se sentir amado, de você se sentir amada, de você amar e ser amado, né? E quando a gente fala da relação social, também traz um pouco disso, mas aqui tem outro aspecto, da diversão, da brincadeira, da risada, do jogar conversa fiada fora, do falar bobeira, tudo isso é importante, né? Então, busque ter esses dois pontos desenvolvidos, né? Boas relações familiares, boas relações sociais. Eu vou numa igreja, eu vou praticar um esporte, eu vou ali, até mesmo ali, né, no barzinho ali, tudo dentro do controle, né? Tudo isso é importante, tudo isso ajuda, né? Boas relações no trabalho também é fundamental. Também é diferente, né? Você tem que ter boas relações familiares, tem que ter boas relações sociais e tem que ter boa relação no trabalho. Então, o que é o ideal? O ideal é que você tenha um ambiente positivo, que você consiga brincar, dar risada, se divertir ali no seu trabalho, né? Mas que se não tem tudo isso, que pelo menos não seja algo ali que te traga sofrimento. Então, boas relações no trabalho, convivência no trabalho positiva é algo muito bom. Satisfação com o seu trabalho, tá feliz com o trabalho que você vem realizando, né? Só esse é outro ponto importante. Como eu digo, né? O ideal é que você goste do seu trabalho, que você esteja feliz com o que você está fazendo. Ah, mas eu detesto meu trabalho, não estou feliz. Você tem que entender, então, primeiramente, a primeira orientação que eu te faço é busque mudar de serviço. Né? Se você não está feliz, não está contente onde você está, lembre-se que você não é uma pedra. Você pode buscar outra alternativa, você pode buscar outro trabalho. Mas até lá, lembre-se que é através desse trabalho que você tem o seu ganha-pão, que você sustenta a sua família, né? Que você tem tudo que você possui, né? Então, o trabalho, ele está ligado às nossas conquistas pessoais, né? Então, por mais de repente, poxa, eu não estou feliz no meu trabalho, busque outro. Mas não esqueça o quanto aquele trabalho atual é importante. Importante até que você cresça e desenvolva naquilo que você quer. Fala, eu estou com esse trabalho aqui, mas é para pagar minha faculdade. Então, olha a importância dele. Eu estou com esse trabalho aqui, mas eu quero só fazer um curso para trabalhar em outra área. Olha a importância do seu trabalho. Valorize isso. Seja grato a isso. Então, tenha uma relação positiva com o seu trabalho, né? Se você não consegue ter uma relação prazerosa, pelo menos que ela não seja ali negativa, que você consiga entender a importância, o significado, o sentido daquele trabalho na sua vida e busque outro que você se identifique mais, sem problema. Mas você odiar o seu trabalho, não estar feliz no seu trabalho, é algo que adoece, é algo que vai te impulsionar muitas vezes aos vícios, às fugas da realidade, como por exemplo a questão do jogo, né? Hábitos saudáveis, gente, é fundamental. Pratique esporte, lazer, aprenda a jogar xadrez, jogar truco, enfim, jogar qualquer outra prática esportiva, né? É importante você jogar um futebol, jogar vôlei, natação, artes marciais, né? Aprender uma arte, aprender a dançar, aprender costurar, cozinhar, fazer curso, né? Todas essas coisas são positivas, né? Ter uma religião, né? Desenvolver a sua espiritualidade é fundamental, né? É muito importante para a nossa vida, né? Que você tenha ali, não estou nem dizendo ir a uma igreja ou outra, mas ter uma espiritualidade, uma conexão maior com algo que você acredita, até mesmo você sendo ateu, isso é possível, né? Quando você acredita, seja na força da natureza, seja no universo, né? Enfim, mas é importante essa conexão, isso vai te fazer bem, isso vai te fazer se sentir com mais forças aí diante da vida, né? E também não fuja dos problemas, resolva-os rapidamente. Então, se está com um problema, seja no casamento, seja com o filho, seja na empresa, seja no que for, busque resolver aquilo. Evidentemente, estou falando aquilo que está ao nosso alcance, fazer a nossa parte, né? Busque resolver aquilo o mais rápido possível, né? Para que isso não torne uma bola de neve, não vá aumentando, né? Então, é importante a gente resolver problemas o mais rápido possível, para que isso não piore, não tome uma proporção maior na nossa vida, que vai desencadeando outros problemas, né? Pessoal, então essa rápida reflexão aí que eu queria fazer.
trago aqui novamente a pergunta que eu trouxe no começo, porque ela é muito importante. Então, afinal, o que está em jogo para além do seu dinheiro? Então, pense que quando você está ali num nível de jogo exagerado, que já é considerado doente, né, patológico, não é só o dinheiro, que por si só já é péssimo, né? Quando a gente está perde dinheiro, vai afetar muitas coisas, né? Mas pense que ali também está envolvido sua família, seus amigos, seu lazer, sua socialização, a sua saúde mental e até mesmo a sua felicidade. Vamos pensar o quanto que vale a pena eu colocar tudo isso em aposta, tudo isso em jogo, né? Então, muito cuidado. Eu deixo aqui também, né, minhas redes sociais, né, na verdade, né, a Instagram, o palestrante.marcelo Arruda. Quem quiser acompanhar meu trabalho, seguir, fique à vontade, agradeço muito. Inclusive, se de repente surgir uma dúvida, surgir uma questão, está precisando desabafar, está precisando perguntar alguma coisa aqui que não foi dito na palestra, fique à vontade para mandar mensagem. Não vou realizar um atendimento, evidentemente, né? Mas uma orientação, uma dica, de repente indicar algum profissional, eu estou aí para ajudar, tá bom? Então, se tem alguma pergunta para fazer sobre esse tema, sobre saúde mental como um todo, também pode mandar lá, assim que possível eu respondo. Agradeço muito aí por terem ouvido essa palestra, espero aí que tenha ficado aí uma reflexão, né? Uma semente disso fique aí na sua mente, para agindo aí de maneira preventivamente aqueles que não estão envolvidos, né, nessa situação. E você, amigo, amiga aí que de repente se identificou, né, viu aí que está numa situação aí temerosa, que está aí já tendo prejuízos, né, financeiros, emocionais, sociais por conta disso, fica meu apelo aí, não deixe isso se arrastar. Procure ajuda, inclusive pode ser até através de mim, num primeiro contato eu vou indicar, vou buscar aí ajudar da melhor maneira possível. Procure psicólogos, procure aí os profissionais da sua empresa, né, de segurança do trabalho, né, que também vão estar à disposição. E mais uma vez aí, parabenizo, né, a empresa, né, Precisão. Agradeço também pelo convite, agradeço pela oportunidade de falar aí desse tema tão importante. Muito obrigado, um excelente dia, uma excelente vida a todos e todas.